Olá, pessoal de álgebra, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente vai trabalhar agora com espaço e subespaço vetorial. Esse conceito que é muito bacana, muito pesquisado também. Esse conceito que é um pouquinho complicado de entender e por esse motivo, pessoal, eu vou ensinar da forma mais prática e fácil possível. Então, na sala 17, a gente vai aprender o conceito e eu digo mais, é importante demais aprendermos o conceito para não dar aquele branco na hora da prova, porque você com o conceito você sabe, poxa, o conceito é esse, então eu sei que vai ser feito dessa maneira. Então é importante aprender. Pessoal, vou explicar o conceito. Esse espaço subespaço vetorial vão ter 3 partes. Na segunda parte a gente aprender outra coisa bacana que eu vou explicar logo à frente. Então, vamos lá. Pessoal, espaço e subespaço vetorial, né? Espaço e subespaço vetorial. Vamos aprender a diferença primeiro. Mas antes, tem uma regrinha aqui, ó. 3 regras. A gente vai falar dessas regras também. Essas regras que são muito importantes e também é importante a gente gravar essas regras. Mas não se preocupe porque é fácil. O conceito é muito fácil. Pessoal, espaço e subespaço é como se fosse um conjunto. Então, eu vou fazer um círculo aqui, é um curralzinho, tá? Ó, aqui, ó. Opa, pronto, um círculo. E nesse círculo, eu posso dizer que esse círculo é um espaço vetorial. Muito comum, pessoal, usar o símbolo V para espaço, tá? Então é muito comum usar o V. Eu posso usar qualquer letra? Pode. O V maiúsculo, tá bom? Sempre é muito comum. E temos o subespaço. Muito comum usar o S maiúsculo. Posso usar qualquer outra letra? Pode, não tem problema nenhum. Mas o mais usual é o S maiúsculo. Então aqui nós temos um V que é um espaço. A gente vê que está grandão aqui. E temos o S que é um subespaço. O subespaço está dentro do espaço, pessoal, porque ele é sub, ele é inferior, ele está sempre dentro do espaço. Então, ó, para a gente ter um visual melhor, ó, eu tenho aqui um espaço pequenininho, né, que é chamado de subespaço. Por que ele é subespaço? Porque ele está dentro de um espaço, tá? Ele tem que respeitar a regra aqui do espaço. Que regras são essas? Vou dar um exemplo. Ó, o V aqui, pessoal, V é o quê? É um espaço vetorial. Se é um espaço vetorial, é um espaço de vetores, né? Então aqui dentro está cheio de vetores. É sempre dado no exercício, né? O tamanho desse espaço. Então vamos dar um exemplo aqui, ó, R3. Eu estou falando que meu V é igual a R3. Isso significa que aqui dentro desse espaço está cheio de vetores R3. Quantos, Alexandre? Infinito vetores R3. São todos vetores R3. Quando isso acontece, são todos vetores de R3, tá bom? Vamos dar um exemplo. 5, 4, 3, né? 2, 0, 1, tá bom? Show de bola. Eu botei só 2 vetores aqui, mas tem infinito, pessoal. Agora eu pergunto a vocês, o vetor 1, 2 tá aqui dentro? Não, não tá, pessoal. Por que não tá? Porque o vetor 1, 2 é o vetor xy, tá? Então, ele não pertence. Aqui só pertence vetores R3. Show de bola. E o subespaço, Alexandre? Pessoal, o subespaço é um espaço dentro do espaço, né? Ele é subespaço? Ele pode ser R3? Pode, né? Claro que pode. Ele pode ser R2? Pode, pessoal. Ele pode ser menor que o espaço. Ele pode ser R4? Não, não pode ser maior. O subespaço, por ele ser menor, ele pode ser do mesmo tamanho e pode ser menor também, sem problema nenhum. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de um R3, né? Vamos apagar isso aqui. Vamos dar exemplo de um R3 mesmo. O subespaço são vetores que têm umas propriedades específicas, tá? Que tem umas regras específicas. A gente vai sempre se deparar com regra. Eu vou explicar, pessoal, 2 jeitos que caem muito em exercício, tá? O primeiro é uma regra. Tem sempre uma regra no exercício e a gente vai fazer. O segundo é quando cai vetores. Então, o primeiro é quando cai regra, o segundo é quando cai vetores. São os 2 jeitos de cair em exercício, sobre espaço e subespaço. Vou explicar isso ainda, peraí. O que eu disse? Que subespaço tem a ver muito com regras. Então, pessoal, eu digo aqui que o meu subespaço é o conjunto de vetores x, y, z, tá? São vetores R3? São, tá? De acordo. Tal que, tracinho na vertical é tal que, z é igual a 2y. E agora?
Estou dizendo aqui, pessoal, que aqui dentro desse círculo menor, que é subespaço, existem vetores R3. Só que o z, a coordenada z desse vetor, vai ser sempre duas vezes, né? Vou botar duas pontinhos para não embolar com x, duas vezes o y. Então, por exemplo, aqui dentro, pessoal, aqui dentro, vou botar aqui para fora, mas eu estou falando que está aqui dentro. O vetor 4, 5 e 10, ele está aqui nesse subespaço? Ele é um subespaço vetorial de V? Ele é, pessoal. Ele é sim um subespaço. Por que ele é um subespaço? Porque eu tenho o meu x, eu tenho o meu y e eu tenho o meu duas vezes y, que é duas vezes o número que está aqui no y. Ou seja, o y é quem? É 5. O z é quem? É 2 vezes 5. Então, ele é um subespaço. E esse vetor aqui, ó, pessoal, ó, 1, 2 e 3. Ele está aqui dentro? Ó, ele está aqui dentro? Para estar aqui dentro, o z, aqui, ó, o z tem que ser 2 vezes o y. Para ser 2 vezes o y, aqui deveria ser 4, né, pessoal? O z é quanto? É 3. Deveria ser 4. Então, 1, 2 e 4 é o correto. Então, 1, 2 e 4 tá. Mas esse vetor aqui não está aqui dentro. Ele não é um subespaço vetorial, tá? Porque ele não está de acordo com a regra. Então, pessoal, esse é o conceito de espaço e subespaço. Resumindo, V maiúsculo, tá? Simboliza o espaço, e R3. Ou seja, eu estou cheio de vetores aqui x, y, z, tá? E números ilimitados. Qualquer vetor x, y, z está aqui dentro. Qualquer vetor x, y, z faz parte desse espaço. Porque não tem regra. É simplesmente R3, tá? A regra é R3. Um R4 estaria? Não. R2? Não. Somente R3. Por quê? Porque é um espaço vetorial R3. É um espaço com vetores R3, sem regra. Mas aqui dentro tem um subespaço, com regra. Com regra. Pessoal, deixa eu limpar aqui. Esse é o conceito de espaço-subespaço, né? Porém, para a gente encontrar o espaço-subespaço, a gente tem que seguir 3 regras. A primeira regra, pessoal, a gente diz que é. Por quê? Porque todo conjunto, eu estou dizendo aqui, ó, que o subespaço vetorial, isso vale para espaço, tá, pessoal? Quando eu falo subespaço, vale para os dois, tá bom? Vale simplesmente para os dois. E o conceito aqui está só no tamanho, tá? Aqui está me dizendo, na primeira regra, que o meu subespaço é não vazio, pois o vetor 0 e 0, porque aqui é um R2, se fosse um R3 seria 0, 0 e 0, pertence a S. Significa, pessoal, que o vetor nulo está em todas, tá? O vetor nulo está em todas. Então, é só dizer que é. Muitos exercícios que eu já peguei nem tinha isso aqui de tão comum. Mas como a gente trabalha didaticamente, tem que botar, a gente vai botar, tá? Então, ó, apareceu espaço e subespaço, você já diz que o conjunto, né, o espaço vetorial, o subespaço vetorial no caso, é não vazio, tá? É o símbolo assim, ó, não vazio, pois o vetor, se for um R3, você bota 3 coordenadas, né? O vetor nulo pertence a S, tá? Então, isso aqui você diz que é e pronto. A segunda regra, pessoal, é a regra da soma. Se eu tenho dois vetores pertencentes ao subespaço, tá? Então, U mais V também tem que pertencer a esse subespaço. O que acontece? Eu tenho um subespaço, pessoal. É um espaço no espaço, né? Vou botar até um espaço maior aqui. Eu tenho um subespaço. Aqui eu tenho um vetor U e V. Alexandre, mas eu não tenho esses vetores. A gente cria, tá? Quando a gente não tem, a gente cria. Então, eu tenho o vetor U e V, pertencente, tá? Eu quero saber se U e V pertence realmente a S. Para U e V pertencer a S, U mais V também tem que pertencer, tá, pessoal? Então, se eu somar U mais V, também tem que pertencer, tá? Também tem que estar aqui dentro. Isso acontece quando existe uma regra, tá? Por exemplo, a regra é y é igual a 2x, ou seja, a coordenada y é sempre duas vezes a primeira. Se eu somar aqui o U mais V, seguindo esse raciocínio, o resultado tem que ser exatamente y igual a 2x, tá? Ou seja, a minha segunda coordenada tem que ser sempre duas vezes a primeira, tá? Um exemplo. Então, a gente também faz a regra da soma. E a terceira regra é a multiplicação por escalar, né? Para qualquer que seja um escalar ou um alfa, tá, pessoal? Tanto faz chamar o nome aqui.
Isso significa que é um número, tá? É um número real. A gente só trabalha com números reais. Não se preocupe, é só dizer que é real. Para qualquer que seja um escalar pertencente aos reais, a um número pertencente aos reais, e para qualquer que seja um U pertencente a S, o escalar vezes U também tem que pertencer. Ou seja, eu tenho um subespaço, né? Aqui. Aqui tem um vetor U, tá? Se eu tenho um número, tá? Um número real, pessoal. Um número, aqui está um escalar, um alfa. Se U pertence a S, veja bem, se U pertence a S, ou seja, U 4, 8, ele segue um princípio, pessoal, de y igual a 2x, ou seja, o meu y é sempre duas vezes o primeiro, ó. O meu y aqui é sempre duas vezes o primeiro, 2 vezes 4, tá? Independente, ó, se fosse aqui, ó, 6, 12, né? Sempre duas vezes o primeiro. Se eu multiplicar um número por esse u, a resposta também tem que seguir o mesmo dilema de y igual a 2x, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O 4 e o 8. Ó, se eu multiplicar um número, pessoal, a gente sempre usa variáveis. Eu vou fazer uma exceção, vou multiplicar um número, o número 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Isso aqui pertence ao subespaço? Pertence. Por quê? Porque segue o mesmo raciocínio, tá? Segue o raciocínio de duas vezes, o y ser duas vezes o primeiro. Vamos supor que aconteceu, pessoal, deu, sei lá, 9,21. Pertence? Não pertence, tá? Não pertence. Por quê? Porque aqui não é duas vezes o primeiro. Simples assim, pessoal. Então, essas são as regras. Primeiro, a gente diz que é não vazio porque o vetor nulo está presente. Isso aqui a gente faz em todas. Segundo, a gente tem dois vetores, se a gente não tem, a gente cria pertencente a S, né? Seguindo aquele mesmo... o vetor, pessoal, ele tem que seguir a mesma regra. Esses vetores têm que seguir a mesma regra. Eu vou somar esses vetores e vai ter que está na regra. Então, lógico que pertence a S, nesse caso. E a terceira regra da multiplicação por um escalar, qualquer que seja um escalar pertencente aos reais, nem qualquer que seja um vetor pertencente ao subespaço, se eu multiplicar um escalar por esse vetor, vai ter que estar no subespaço. Então, esses são os conceitos. A gente vai usar esses três conceitos, essas três regras, para a gente encontrar o subespaço e o espaço vetorial. Pessoal, existem duas maneiras de cair em prova, tá? Eu vou até explicar isso na próxima aula. Na próxima aula, na parte 2, a gente vai saber, né, se é ou não um subespaço ou um espaço vetorial. Veja bem, aqui não é uma alternativa, tá, pessoal? Apesar do ou aqui, não é. Ou às vezes cai se é subespaço ou espaço. Tipo assim, verifique se é um espaço vetorial. Verifique se é um subespaço vetorial. Não existe esse negócio de verifique se é um subespaço ou espaço. Isso aqui é só para a gente saber, né? Então, um tracinho aqui, que é ou um ou outro, tá? De repente, como cai no exercício. O segundo caso, pessoal, é qual espaço é gerado, tá? Existe uma diferença, vou explicar aqui, ó. Seja V, ó, V é o que, pessoal? É igual a R2. V, então, é um espaço, né? R2 é maiorzão, grandão. Todos os vetores R2 estão nele. E S um sub, né, pessoal? Por que ele é sub? Porque ele também é XY, né? Ou seja, ele é um R2, né? Ele é um R2. Só que o Y é sempre duas vezes o X, ó, a regra. Veja se S é um subespaço vetorial de V. Pessoal, pela nossa lógica que a gente aprendeu agora, dá para a gente saber se é ou não só de olhar, né? Eu deixo com vocês aí, deixo a criatividade com vocês. Então, ó, é um subespaço vetorial? Está perguntando. Então, eu vou explicar na próxima aula como a gente sabe. Quando pergunta se é um subespaço vetorial ou se é um espaço vetorial, né? Também tem casos assim, sempre é dado uma regra. Show! Temos outro caso, que é para saber qual espaço é gerado. Então, considere o conjunto B, é um conjunto de vetores, tá? Não é um espaço, um subespaço, é um conjunto de vetores V1 e V2, só tem esses dois. Onde V1 é 1, 2, 3 e o V2 é menos 5, 1 e 1. Determine o espaço gerado pelos vetores V1 e V2 de B, tá? Então, tem isso aí. Pessoal, aqui foi separado por ponto e vírgula, mas considere apenas uma vírgula, tá? São separados por vírgulas. Então, ó, quando é para saber o espaço gerado, aparece o que aqui? Ó, os vetores.
Quando pergunta se é ou não um subespaço, aparece o quê? Uma regra. Então, isso aqui a gente vai aprender na parte 2, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai aprender na parte 3. Se vocês descobriram, lendo aqui, se é um espaço ou um subespaço vetorial, vocês entenderam muito bem essa aula aqui de conceito, tá? Qualquer coisa, volta um pouquinho e assiste de novo, tá bom? Porque por aqui a gente já consegue ter uma noção, só que a gente tem que fazer os cálculos e é o que a gente vai fazer na nossa próxima aula, exatamente essa parte, como saber se é um subespaço ou um espaço vetorial, né? Não que isso seja uma escolha, tá? Ou cai subespaço ou cai espaço. Pessoal, chegamos ao fim dessa aula, né? Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos no nosso canal, muito obrigado. Eu vejo vocês na parte 2, na parte 3. Se você não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, tá bom? Que isso vai ajudar muito a gente a produzir mais videoaulas que podem até te ajudar no futuro. Não esquece também de ir lá no Facebook, curte a gente lá, nossa página, vá no Instagram, segue a gente lá que vai ter muito material bacana lá, tá bom? Então, ó, eu vejo vocês na parte 2 e na parte 3, que são muito importantes para a gente estar em prática todo esse conhecimento que a gente aprendeu aqui agora. Eu espero que vocês tenham entendido. Então, vejo vocês lá. Até lá. Tchau, tchau.